Salmo 3 diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Bom, nós já vimos aqui então que esse salmo vai falar sobre a confiança no meio da adversidade. Obrigado. Confiança em meio à adversidade. Todos nós passamos por adversidades, né? Por isso estamos aqui. Deus está cuidando de tudo. Como lemos agora no Salmo 3, esse salmo ele fala da confiança em Deus em meio às lutas, em meio à adversidade, em meio aos nossos inimigos, né? Nós vemos aqui no texto a aflição do salmista em meio à perseguição que ele está vivendo, que está no contexto dele ali. Por isso, dá-se a entender, a maioria dos estudiosos, a maioria dos eruditos, endossam, né, afirmam que foi o rei Davi que escreveu esse salmo. E quando que o rei Davi escreveu esse salmo? Esse salmo foi escrito no período em que ele teve que fugir, sofreu uma revolta do seu filho Absalão, e ele teve que sair fugido lá de Jerusalém. E aí eu quero já deixar como lição de casa, ler os capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do livro de 2 Samuel. Os capítulos 12 a 18 do profeta Samuel, né? Do segundo livro de Samuel. Por quê? Porque a história de Absalão faz contexto nesses capítulos aqui de 2 Samuel. Então é legal você ler depois Samuel, para depois entender esse texto. Então depois chegar em casa você vai ler esses capítulos de 2 Samuel e vai assistir novamente essa mensagem. Leia depois em casa o livro de Samuel, os capítulos 12 a 18, e amanhã você assiste novamente esta mensagem. Por quê? Lá nos capítulos 12, por ali, a gente vê a questão de Davi com Betseba, né? Nós vamos ver ali a questão do pecado de Betseba, de Davi com Betseba. Nós vamos ver o assassinato de Urias, o marido de Betseba, né? Que Davi faz lá uma estratégia lá para que Urias morre. Depois nós vamos ver o profeta Natã chegando até Davi e confrontando ele, né? Olha, um pobre tinha uma cordeirinha ali e tal, um outro tinha muitas coisas, e chegou um outro homem, e em vez de buscar lá do rico que tinha muitas coisas, ele quis ficar com a cordeirinha. E aí daquele homem pobre que não tinha nada, e aí Davi se enfurece todo, né? Eu estou contando aqui por cima para vocês irem ler em casa depois, lá em 2 Samuel. E aí Davi se enfurece e fala: esse homem que fez isso deveria morrer. E Natã vira para Davi e fala: danadinho, pois é de você mesmo que eu estou falando. E Davi então cai em si, né, e entende que ele pisou na bola. E Natã ainda continua: olha, por causa disso, a espada não se ausentará da sua jornada, da sua caminhada. Olha que coisa. Então nós vamos ver essa palavra que o profeta Natã entrega para Davi, e nós vamos ver o cumprimento desta palavra lá quando Absalão, então justamente quando Absalão sai em guerra, né? Também manipula ali o povo para ficarem do seu lado e deixarem Davi haver navios. Então nós vamos ver isso daí. Então esse Salmo 3, o contexto dele é justamente então esses capítulos do livro de 2 Samuel. Então é interessante você ler depois este texto do capítulo 3 de Salmo, junto com esta mensagem, entendendo o seu contexto.
Então, como Absalão, ele alista um forte exército, ele vai se tornar um inimigo perigoso, muito perigoso, do rei Davi, né? E Davi, sabendo disso, Davi não era bobo, era um cara estrategista, né, velho de guerra. Então o que Davi faz? Também foge de Jerusalém, né, para escapar da ira do seu filho Absalão. Davi, juntamente com os que ele estava ali, o pessoal da sua casa, alguns mais de confiança, mais chegados, então eles partem, atravessam o Jordão e acampam em Maanaim. Então a gente vê que tudo isso aconteceu porque um homem foi desobediente a Deus, um homem que era o homem segundo o coração de Deus. Interessante nós vermos isso, que a Bíblia nos aponta os grandes feitos de Deus, os grandes feitos dos homens de Deus, mas também mostra os erros desses homens de Deus. E isso não é para nossa alegria saber que Davi pecou, não, mas para nossa exortação, porque a gente pode ver que Davi, mesmo com as suas fraquezas, mesmo com os seus erros, que são registrados na palavra de Deus, ainda assim, ele foi um homem que andou com Deus, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele soube se relacionar com Deus, ele soube entender, assumir o seu erro e buscar arrependimento, e arrependimento sincero. Nós não vamos ver depois Davi cometendo os mesmos pecados. Continuou cometendo alguma coisa, lógico, mas o mesmo pecado não vai se repetir na vida de Davi. Por quê? Porque quando nós pecamos, voltamos os nossos corações para o Senhor em arrependimento, a gente não volta a cometer os mesmos erros. Porque se a gente comete os mesmos erros, quer dizer que não houve arrependimento. A gente pode dar uma escapada, alguma coisa assim e tal, né? Porque está na nossa natureza pecar. Mas os mesmos erros, quando há arrependimento, a gente não comete novamente. Isso é fato. É possível que esse salmo, após esta história, mesmo após a história de Absalão, é possível que esse salmo tenha sido utilizado na história de Israel. Por quê? Porque houve outras situações em que o povo de Deus foi perseguido. Houve outras situações do contexto de Israel, do contexto de Davi, em que o povo foi perseguido, o povo guerreou, o povo lutou. Davi foi um homem, um rei guerreiro, né? Então, essa guerra, essa fuga, essa briga, esse desconcerto que houve entre Davi e Absalão foi apenas uma de tantas outras batalhas enfrentadas pelo povo. Mas aqui nós vamos ver no texto que nós lemos, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, é justamente a questão de nós não nos sentirmos sozinhos em meio às batalhas, porque Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida, Deus está cuidando de tudo. Vejamos os versículos 1 e 2, Salmo 3, né? Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, né? Em outra versão diz, né? Tenho tantos inimigos, são tanta gente contra mim, tantas coisas acontecem contra nós hoje em dia. A gente para pensar, Senhor, por que isso tem acontecido? O versículo 2 ainda diz, né? Em Deus não há salvação para ele. Ou em outra versão, na NVT, diz assim, Deus nunca o livrará. Passamos por diversas situações que o mundo aponta para você e zombra. Você, crente, filho de Deus, que se diz aí filho de Deus, vai para a igreja todo dia, busca Deus, ora, não peca, não bebe, não apronta, não bagunça. Está passando por essa situação? Duvido que Deus vai te livrar de alguma coisa. É isso que o mundo aponta, é isso que o mundo fala para nós. Davi, a mesma situação. Davi vê os seus inimigos crescendo, né, os seus inimigos se levantando contra ele. No caso, vê seu filho, o próprio filho, lutando contra o pai, querendo usurpar o trono do pai. Pensa que desespero para a vida daquele pai. Há um ditado popular que diz assim, que para vencermos na vida, nós temos que matar um gigante por dia. Alguns dizem que é um leão por dia, né? Mas eu vou usar aqui um gigante por dia. E é isso. Nós temos que derrubar um gigante por dia.
Assim como Davi teve os seus problemas, os seus gigantes para derrubar, nós também temos os nossos gigantes para derrubar todos os dias, desde o momento em que nós acordamos. Já pararam para pensar nisso? É a falta de alguma coisa, é o desemprego, falta de dinheiro para pagar as contas, é a depressão, a ansiedade, falta de segurança, a violência, a autoestima, depressão, críticas. Somos instigados desde o momento que nós acordamos a correr atrás das coisas para conseguirmos alguma coisa. A zombaria, somos zombados por sermos crentes. As crianças, nossas crianças que estão ali na sala agora sendo ministradas, aprendendo a palavra de Deus, sofrem o bullying lá na escola. E assim vai, tantas coisas nós passamos. Então nós vemos que todos os dias nós enfrentamos gigantes. Nós enfrentamos desafios na nossa vida. O bebê, o nenezinho quando nasce, ele já nasce sendo desafiado. Se ele não chora, leva uns tapinha para chorar. Abre os olhos, já dá de cara com a claridade, já é desafiado a se adaptar com a luz. Já é se adaptado, agora ele vai querer mamar, ele vai ter agora que fazer esforço para mamar. Olha só os desafios. Cada um à sua maneira, mas todos nós temos desafios na vida desde sempre. No caso do bebezinho, né? Ele vai ter que lutar para ter as suas coisas até o fim da vida, porque nós hoje também lutamos para conseguir as nossas coisas, não é isso? Nada cai do céu a não ser chuva. O maior gigante que nós temos para vencer hoje em dia é o nosso mundo, o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, o contexto em que vivemos. Quantas coisas o mundo nos oferece para cada vez mais nos levar para longe de Deus. Já pararam para pensar? É a internet. Antigamente era só a televisão, agora é a televisão, a internet, redes sociais, inimizades, aliás, amizades que não condizem, né? A famosa rodinha dos escarnecedores, né? Então assim, são pessoas, nós vemos que muitas vezes temos andado, caminhado, flertado com pessoas que não querem nada com Deus. E muitas vezes vão atrasar o nosso lado, vão atrasar a nossa vida, vão atrasar o nosso relacionamento com Deus. Se eu não me engano, eu falei disso domingo passado. Precisamos andar com quem nos leve para mais perto de Deus. Quem for nos afastar de Deus, Paulo lá em Efésios vai dizer isso, caia fora desses aí. Precisamos aprender, precisamos entender hoje que nós somos amigos de Deus. E os amigos de Deus são inimigos do mundo. Estão me entendendo? Em que sentido que somos inimigos do mundo? Nós não compactuamos com o que o mundo tem nos ofertado, com o que o mundo tem nos oferecido. A promiscuidade, o pecado, a corrupção. Nós não podemos nos amoldar ao que o mundo tem feito, nós não podemos aceitar de forma passiva o que tem acontecido aí no mundo. Tantas vidas morrendo sem conhecer Jesus, muitas vezes por negligência das igrejas, de nós mesmos. Nós não podemos aceitar isso. Então assim, somos amigos de Deus, mas nós não temos prazeres no mundo. Estamos no mundo, mas nós somos inimigos das atitudes do mundo. Nós precisamos ser exemplos para que o ímpio lá fora possa olhar para nós e ver Cristo em nós, né? Não sabeis que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Temos escolhas. Nós temos a escolha a fazer, né? Ou nos posicionamos como amigos, ou nos posicionamos como inimigos de Deus. Isso é fato. E aí eu digo mais, quem nessa vida que virou as costas para o pecado, que não tem sofrido, que não tem sido zombado, quem o pessoal não tira sarro, é porque tem alguma coisa errada. Porque nós, a partir do momento que nos voltamos, nos viramos contrário, nossas atitudes são contrárias ao pecado, nós somos discriminados, nós somos satirizados, nós somos zombados.
são muitos que zombam de nós, como diz no versículo 2 aí. Deus nunca vai cuidar desses aí, Deus nunca vai livrar esses aí. Eu vejo os filhos de Deus, olha lá, está lá na igreja, lá o Sidney está na igreja lá, mas está passando a maior pindaíba. Deus vai cuidar de você nada. É isso que é a mensagem que o mundo tem passado para nós. O mundo tem zombado de Deus, mas ai desses que zombam do Senhor, porque esses vão sofrer as consequências sérias por isso. Deus não se zomba, de Deus não se zomba, Deus não se deixa zombar. E quando estão zombando a mim e a vocês, não é uma zombaria pessoal. Na verdade, eles estão ofendendo ao Pai. Não se preocupe. É um prazer, é uma alegria sofrer por amor a Cristo. Nós no Brasil não passamos nada. Irmãos, nós no Brasil não sabemos o que é perseguição. Nós no Brasil não sabemos o que é sofrer por amor ao Evangelho. Nós vivemos uma coisa livre, nós vivemos numa situação muito tranquila para o Evangelho. E isso é até perigoso para nós mesmos, porque nós corremos o risco, como vemos por aí, do mundo, das coisas do mundo invadirem a igreja e os cristãos acharem isso normal. Aqueles que estão distantes do Senhor, inimigos de Deus, pensam acreditar que Deus não está lá no céu cuidando de tudo. Eles olham para as nossas lutas e zombam. Eles olham para as nossas necessidades, dificuldades, doenças e zombam. Mal sabem eles. Ou eles sabem e querem crer, e querem não acreditar no que está acontecendo, que Deus está lá do céu cuidando de tudo. Paulo, ele nos traz uma palavra muito boa para isso, lá em 1 Coríntios 2,9, e é interessante que, por maiores lutas que nós venhamos a passar aqui, por maiores desafios, por maior gigante que seja o qual você está enfrentando agora, tem coisa muito melhor esperando para nós, tem coisa muito maior nos esperando, tem coisas fantásticas preparadas, não serão preparadas um dia, mas elas já foram preparadas para nós, para mim e para você. Paulo diz em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha só, se você ama a Deus, fique tranquilo. As coisas nesse mundo são coisas passageiras, são coisas efêmeras, que durarão pouco. Mas a eternidade ao lado do Pai, essa, meus queridos irmãos, por mais que nós falemos, por mais que nós procuremos palavras para expressar, jamais conseguiremos colocar num papel ou na voz, numa expressão, como será o céu, como será aquele dia que nós estaremos com Ele, que nós olharemos para o Senhor face a face e Ele dirá, né, vinde benditos do meu Pai, vinde para o gozo do teu Senhor, aleluias, glória a Deus. Deixem zombar, deixem criticar, pois na verdade, como eu disse aqui, quando estão zombando da gente, na verdade estão zombando do Senhor e colherão na eternidade o que plantarem agora. Por isso que eu digo que nós temos escolhas, nós podemos escolher estar no céu com o Senhor por toda a eternidade, escolhendo a Cristo, escolhendo ter uma vida, entregar o coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, ou apenas resistindo à graça do Senhor e dizendo não quero saber de Jesus não. Essa escolha nós fazemos agora em vida. Mas ai daqueles que zombam do Senhor. Não vos enganei, Tiago 4, Gálatas 6, versículo 7 diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto tudo que o homem semear, isso ele colherá. Versículo 8, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. Essa escolha nós fazemos agora. Eu posso escolher a carne e vou viver e sofrer as ruínas na carne, mas eu posso escolher Cristo e gozar com Ele da vida eterna para todos sempre. Não se assustem se te dizem, duvido que Deus te livrará.
Até porque você já tem a resposta. Deus já te livrou das mãos do seu inimigo. Deus está cuidando de tudo. Davi demonstra nos versículos 3, 4, 5 e 6 a sua profunda confiança em Deus. O versículo 3 diz: Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. A versão ANVT diz, né, aquele que ergue, aquele que mantém a minha cabeça erguida. Clamo ao Senhor com a minha voz e Ele me responde. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. O Senhor é quem me guarda. Queridos, é o Senhor que sustenta cada um de vocês. É o Senhor que guarda cada um de vocês. Não importa o que aconteça, ainda que milhares de dificuldades te cerquem, como o texto diz, ainda que milhares me cerquem, eu deito e durmo em tranquilidade, porque o Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de tudo. Para o salmista, aquele momento parecia o fim, mas mesmo diante desta situação, a gente vê que Davi continua firme, a confiança de Davi continua firme no Senhor. Muitos pensavam que ele havia sido abandonado por Deus, mas o seu coração havia a certeza de que o Senhor estava com ele, independente da situação. Tu, Senhor, é o meu escudo, o Senhor é a minha glória. Olha que bênção! A minha glória não são as coisas que eu possuo, que eu tenho, que eu quero, não. A minha glória é o Senhor. Que o povo olhe para nós, que o mundo olhe para nós e veja o resplandecer do Senhor. Davi era um homem como eu e você, com falhas como eu e você. Não pense você que só Davi falhava, não, nós também falhamos. Ou ao contrário, você pode pensar, não, Davi era o cara. Davi, nossa, ele era sensacional. Não, ele era como eu e você. Nós podemos alcançar o mesmo relacionamento com Deus que Davi um dia teve. Nós podemos isso daí também. Ele era um homem como eu e você, ele era um homem com desafios, ele era um homem com medo, ele era um homem que teve vários gigantes para derrubar, não foi só Golias. Teve várias situações que ele teve que enfrentar, vários inimigos. E da mesma forma que os nossos inimigos são os inimigos de Deus, Davi também enfrentou inimigos do povo de Deus, que por sua vez eram inimigos de Deus. Já ouviram aquela expressão, amigo do meu amigo é meu amigo? É assim. Os aliados de Davi viam em Davi um homem que tinha experiências reais com Deus, e por isso alguns ficaram ao seu lado. Eles queriam ser amigos do amigo de Deus. Talvez você esteja pensando assim, mas na Bíblia fala que Abraão era o amigo de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas é impossível um homem segundo o coração de Deus não ser amigo de Deus. Não é isso? Somos todos nós aqui amigos de Deus. Não tem jeito. Aliás, não chamamos mais de amigos, né? Deus já nos chama de filhos. Somos filhos de Deus. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Davi tinha um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Que coisa linda o versículo 5, quando ele diz, né? Eu me deito e durmo. Eu descanso literalmente no Senhor, mesmo sabendo as dificuldades que estão me cercando. Mesmo sabendo os problemas que eu tenho que resolver, mesmo sabendo que amanhã eu vou ter que pagar um monte de contas sem ter dinheiro, eu deito, durmo e descanso, porque o Senhor está providenciando o milagre. O meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia está no hospital doente, está muito mal e tal. Deite e durma, descanse no Senhor, porque Deus está cuidando de tudo. Não importa a situação que você está passando, Deus está erguendo a sua cabeça, porque Ele está te sustentando. Está passando por uma luta, não abaixe a sua cabeça e murmure, reclamando não. Pelo contrário, erga a sua cabeça aos céus e adore ao Senhor, mesmo na dificuldade. Confie no Senhor, Ele está cuidando de tudo. Conhece aquela história do avião em turbulência? Havia um avião indo para algum lugar por aí,
lá para a África. E aí passando no meio de um oceano muito complicado, difícil, começou aquela turbulência, e o avião começou a dar uns tremelico e tal, e todo aí desceu as máscaras, desceu aquelas coisas todas, e todo mundo começou a se desesperar no avião, todo mundo desesperado, socorro, o que vai acontecer? E havia um banco lá, que havia uma criança lá, sossegada, quietinho, vendo o filminho dele lá, numa boa, o mundo acabando dentro do avião, e ele lá, bracinho cruzado, vendo o filminho dele, sossegado, numa boa. E aí, de repente, as coisas se acalmaram, e aí alguém perguntou para essa criança: mas você não ficou com medo? Você não se sentiu perturbado? O que aconteceu que você ficou aí tranquilo? E o menino disse: eu fiquei tranquilo porque meu pai é o piloto. Irmãos, a mesma coisa eu quero dizer para vocês: Deus é o nosso piloto. E essa vida que nós passamos é o avião em turbulência, é o navio em alto mar, lá sendo bombardeado pelas ondas. O avião em turbulência são as dificuldades que nós passamos. Mas o Senhor é o nosso piloto. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo que vivemos deve servir para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento espiritual, e que venha convergir na glória de Deus. Deus é bom. O versículo 7, ele tem aquele... O versículo 7 mostra muito ações de Davi, que passam nas nossas cabeças muitas vezes. O versículo 7 diz assim, né? Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebra o dente dos ímpios. Olha isso. Quantas vezes a gente não passa por isso, né? Ou é só o Juliano que passa por isso? O Juliano passa por uma luta. Oh Deus, por que você não leva esse cara? Ah Deus, tira isso aqui do meu caminho. Ah não acredito nisso. Graças a Deus é só o Juliano que passa por isso, né, Ju? Não, todos nós passamos. Isso aí tá, esse versículo está dentro aí do texto aí. Existem alguns salmos imprecatórios, né, que é usado esse tipo de escrita, né, pedindo que Deus leve os inimigos. Aqui nós vamos ver a igualdade de Davi com a gente. Nós também agimos assim muitas vezes. Davi orava com liberdade, sinceridade e confiança em Deus. Senhor, me ajuda. Se precisar, tira essa encrenca do meu caminho, mas me ajuda. Irmãos, isso é sinceridade. Deus sabe o coração de Davi, Deus sabe o seu coração, as angústias, as lutas que nós passamos. Mas nós precisamos aprender a orar com liberdade, sinceridade e confiança em Deus. Davi, quando ele orava, ele sabia que ia acontecer. Davi sabia que Deus respondia. Nós sabemos que Deus responde. Ainda quando ele diz um não, ele está nos respondendo. Ainda quando ele está em silêncio, ele está trabalhando em seu favor. O não do Senhor é uma bênção, meus queridos. O não do Senhor é uma bênção. Infelizmente tem gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração. Como que eu confio em Deus se eu não falo com Ele? Se eu não ouço através aqui da Bíblia, através da sua palavra, Ele falar comigo, eu não tenho mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não me relaciono com Ele. A prática da oração contínua e perseverante é um dos sinais distintivos de alguém que realmente possui a fé verdadeira. É impossível nós termos fé sem exercer esta fé. E como nós vamos exercer a fé sem se relacionar com Deus? Precisamos buscar o relacionamento com Deus. Precisamos conhecê-lo dia a dia, cada vez mais e cada vez mais verdadeiramente. Davi, ele conhecia o seu Deus e não perdia tempo em recorrer a Ele. Davi sabia que Deus está cuidando de tudo. O Salmo termina, com o versículo 8, uma declaração muito linda da soberania de Deus. De ti, Senhor, vem o livramento, a bênção
do Senhor está sobre o teu povo. Olha aí, Davi passou por diversas lutas, por diversas batalhas, por diversas provações, mas no final ele foi abençoado. O fato de caminharmos com Deus não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos passar por lutas, que nós não vamos passar por tribulação. Agora, uma coisa é certa: o fato de andarmos com o Senhor nos dá a certeza de que seremos e de que somos abençoados. Somos abençoados pelo nosso Deus. Ele nos livra do homem mau, Ele nos livra de diversas situações, Ele nos livra do frio, Ele nos livra do fogo, Ele nos livra da fome, da seca. Olha, nós estamos num país abençoado. O Senhor tem nos livrado até o presente momento do Covid, e ainda que tenhamos o Covid, o Senhor tem nos abençoado. Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. E Davi sabia da eficácia da sua oração, porque a eficácia da sua oração não estava na sua oratória, não estava nas suas palavras, mas sim no Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa o universo, o Deus que controla tudo, o Deus que providenciou o resgate do inferno para mim e para você, quando enviou Jesus Cristo para morrer em meu e o seu lugar. Esse é o Deus soberano que está cuidando de tudo e de todas as coisas. E eu encerro aqui com Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, apenas confiem, 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 não desanimem, não esmoreçam. Os negócios não estão indo bem, os clientes não estão vindo na minha loja, eu estou com pouco serviço para fazer, sei lá, eu estou precisando de uma promoção do serviço, não consigo, eu preciso. Não entre em desespero, faça a sua parte, confie no Senhor, porque as coisas estarão acontecendo. Ele vai te abençoar, Ele vai te livrar. A resposta para o versículo 2, né? Será que Deus vai livrar vocês de alguma coisa? A resposta para esse povo é que Deus já nos livrou, Deus já nos resgatou, Deus já nos salvou e Deus já nos abençoou. Nós estamos aqui hoje, não para buscar as bênçãos do Senhor, mas para buscar o Senhor que já nos abençoou. Amém? Não se esqueçam, queridos, Deus está cuidando de tudo, tá bom? Glória a Deus. Levante-se, vamos orar.